7 fatos sobre a Guerra Fria. Mas agora vamos lá! Fato número 1. Mas antes disso, vamos falar o porquê do nome Guerra Fria. É chamado Guerra Fria porque não houve nenhum conflito direto entre as duas principais nações da época, Estados Unidos e União Soviética. Se tratava de uma luta ideológica, política e econômica entre as duas grandes nações. Ambas apoiavam conflitos em diferentes nações. Se uma apoiava o conflito de um lado, a outra apoiava de outro, tendo assim aquela famosa guerra entre capitalismo e socialismo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Teve como pano de fundo a disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. E foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão em todo o mundo. Após a rendição e retirada dos japoneses no fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte, socialista, passou a ter aliados soviéticos, enquanto a Coreia do Sul, capitalista, ficou aliada sob grande influência dos norte-americanos. Esta divisão gerou conflitos entre as duas Coreias. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram, embora não fossem mais para a área militar. Fato número 2. Corrida armamentista. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial teve fim logo após o lançamento das duas bombas atômicas, de urânio e de plutônio, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Pelos Estados Unidos, a demonstração do poder destrutivo dessas bombas e da posse que os Estados Unidos tinham sobre essa tecnologia provocou a chamada corrida armamentista. Em 1949, os soviéticos fizeram o primeiro teste com bomba atômica. A busca pela confecção de bombas atômicas mais potentes e por formas de lançá-las como os mísseis balísticos foi uma das características definidoras da Guerra Fria. No início dos anos 1960, os dois líderes mundiais que travavam essa queda de braço tecnologia militar eram John Kennedy dos Estados Unidos e Nikita Khrushchev da União Soviética. Fato número 3. Além da corrida armamentista, a Guerra Fria também causou uma corrida pelo espaço. A partir de 1957, soviéticos e norte-americanos competiram por satélites, foguetes, mísseis espaciais até pela Lua. O soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, enquanto os Estados Unidos, não querendo ficar atrás da União Soviética, mandaram o primeiro homem ao solo da Lua. Fato número 4. Senta que lá vem a história. O episódio, conhecido como Crise dos Mísseis, toda a descoberta de bases de lançamentos de mísseis nucleares, modelos R-12 e R-14, ambos de fabricação soviética em solo cubano. Em 1959, em meio a essa ambiência da Guerra Fria e da corrida armamentistas, ocorreu a Revolução Cubana, movimento liderado por personagens como Fidel Castro e Che Guevara. Em 1961, Fidel Castro declarou publicamente a sua adesão ao comunismo internacional e sua opção pelo marxismo e leninismo, sendo que 4 anos depois fundou o Partido Comunista de Cuba. A postura de Fidel Castro aproximou definitivamente Cuba da União Soviética, sendo Cuba uma ilha geograficamente estratégica, situada no Caribe. Os soviéticos viram em seu território uma oportunidade do estabelecimento de bases de mísseis nucleares, que ficariam apontados para cidades estadunidenses. Cuba optou por ceder espaço em seu território para a instalação de mísseis balísticos soviéticos, como forma de impor-se geopoliticamente no continente americano. A base de mísseis nucleares foi descoberta pelas Forças Armadas dos Estados Unidos por aviões espiões, modelo U-2, que fotografam periodicamente a ilha. Os mísseis de médio alcance poderiam atingir a capital americana, Washington, em cerca de 13 minutos. A principal exigência para a retirada dos mísseis de Cuba era que os Estados Unidos se comprometessem em não mais dar apoio a qualquer tentativa de invasão do território cubano. Ocorre que, quando se imagina que a tensão estava se dispersando, um dos aviões espiões, o U-2, foi abatido pela artilharia antiaérea cubana, provocando a morte do piloto. Esse foi o dia que a crise dos mísseis chegou ao seu auge, isto é, na iminência de um apocalipse nuclear
provocado por mísseis disparados pelas duas superpotências. No dia 28 de outubro, mais uma condição foi imposta pela União Soviética aos Estados Unidos. Além do compromisso de não atacar Cuba, os americanos deveriam também retirar material semelhante, mísseis balísticos nucleares, da Turquia. O acordo foi selado e a União Soviética comprometeu-se a desativar e retirar os mísseis da ilha caribenha. Ring, 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 banana phone. Fato número 5. Nesse mundo dividido entre capitalistas e comunistas, alguns escolheram a neutralidade. Eram os países não aliados, formados em sua maioria por países em desenvolvimento. Índia, África do Sul e Egito foram alguns dos países mais importantes. O primeiro encontro do movimento dos não aliados foi a Conferência de Bandung, na Indonésia. A reunião foi realizada em 1955 e envolveu 29 países. Fato número 6. Um dos mais famosos conflitos da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte. Teve apoio da União Soviética, e o Vietnã do Sul, que teve apoio dos Estados Unidos, que a princípio enviaram somente dinheiro e armas. Mas após um ataque ao navio norte-americano pela marinha norte-vietnamita, os Estados Unidos tiveram um verdadeiro pretexto para entrar na Guerra do Vietnã de forma oficial, em 1964. A guerra terminou com a derrota do governo de Saigon, após a retirada dos Estados Unidos em 1973, e a rendição do exército sul-vietnamita. Mais de 200 mil vietnamitas foram mortos, e mais 50 mil soldados americanos também foram mortos. Em 2005 foram descobertos indícios que o ataque foi forjado pelos próprios Estados Unidos para a sua entrada oficialmente na Guerra do Vietnã, mas esses dados ainda não são completamente comprovados. E por último, fato número 7. O Muro de Berlim foi criado durante a Guerra Fria, que separava a Alemanha Oriental Socialista da Alemanha Ocidental Capitalista. O sistema de barreiras na área fronteiriça de Berlim, onde estava o muro, tinha por objetivo evitar a fuga de cidadãos da parte oriental para a parte ocidental da cidade. Após a divisão da cidade nas duas áreas, cerca de 2 milhões de pessoas deixaram o lado oriental. O motivo da fuga era o descontentamento da população com os resultados econômicos e sociais da implantação da planificação econômica nos moldes soviéticos. Várias tentativas de fuga foram realizadas, algumas com sucesso, mas outras não, resultando na morte de centenas de pessoas. A área próxima ao muro, localizada na parte ocidental, ficou conhecida como Zona da Morte, em virtude do destino que tinham os que tentavam fugir e eram alcançados pelas armas dos soldados alemães orientais. O muro era também alvo de grafites e pichações de protesto contra o regime soviético no lado ocidental do muro. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética aumentavam. A implantação do Plano Marshall pelos Estados Unidos na Europa pretendia recuperar economicamente o ocidente do continente com vultosas somas de capitais de origem estadunidense. Em contrapartida, a União Soviética instituiu a Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, para entregar economicamente os países de sua esfera da influência. A partir da segunda metade da década de 1980, a União Soviética passou a sofrer um colapso em seu modelo político e econômico. O reflexo da queda do Império Soviético atingiu também suas zonas de influência, inclusive a Alemanha Oriental. Em 1989, realizados pela população alemã como um todo a fim de que fosse feita a reunificação do país, em 9 de novembro de 1989, cidadãos das duas partes de Berlim puseram para baixo várias partes do longo muro e que enterrava simbolicamente a já agonizante Guerra Fria. No ano seguinte, houve a reunificação do país. Americanos. Repete a parte dos Mortos? mortos. Foram mortos. É. Esse 200 aqui é americano? 50 mil americanos? 50 mil americanos. Não, Também. Não, 200 Então, mil. pera. Vou começar agora. 200. Que porra de letra que é essa, mano? O que que eu errei? Não. É que nós estamos falando de outra coisa. Em 2000. Acabou. Now the world